Na verdade, não é que tem dúvida, né? Os textos são mal traduzidos, são mal interpretados, e vai virando uma bagunça. Uma salada de fruta. Uma salada. As coisas de fruta tá ali. Uma miscelânea, então, No vamos hebraico, pegar. CH tem som de R? 2 R's. É forte. Então, É igual o J do espanhol. eu vi uma frase escrita assim, com H e com CH, com o mesmo som, pode ser assim? O H, na verdade, é o seguinte, o H ele tem som na diáspora, mas aí o som é mais fraco. Porque, Mas tá lá também o Mas em vídeo. Israel, não. não, é marracino. Você vai ver mesmo. Estava escrito marracino com H e marracino com CH. É marrar com CH. Com H da Marrar é amanhã. O enviado. Está na sua tradução o apóstolo. Mas é o enviado. Prontinho? Pronto? Então, queridos, nós vamos a partir dessa segunda, estar estudando. Na segunda que vem, eu vou te trazer um material. Hoje eu tive meio engarrado, vamos dizer assim. Vou ter 4 folhas aqui. Facilidade de xerocar. Tem, secretária, tem um xerox aqui perto? Tem na minha casa? Tem? Pensa. Tira, por favor, mano. Vai lá na tua casa. Tá onde? A Mara está lá em cima. Aqui, ó. Lá na sala do computador. Já tem 4 aí? Tem que pegar aqui mais café. Então, nice. Tira esses dois aqui, ó. Ah, eu quero. Essa folha, depois na que ela chegar, você vai. Você A vai. Mara está lá em cima. Aqui, na salinha do computador. Você quer uma folha enquanto vai lá? Aquilo ali é o seguinte, que ali eu chamei de a biblioteca de Shaul. Tá? Tem 2 formas que ela está ordenada, por ordem que está na Bíblia e por ordem cronológica. Então aquilo ali depois, se você quiser, né, reduz ela. Você pode reduzir, classificar, põe dentro da sua Bíblia. Ou, eu normalmente eu reduzo, colo dentro da Bíblia. Você vai falar sobre isso? Ainda. Tem porque ainda está vindo aí. Pois é. Tem essa, já foi e vai voltar de novo. Aguenta aí porque eu vou falar um pouco. Mistério. Escatologia. Estamos pensando mistério aí. Então, vamos lá. Amante de mistérios. Queridos, queridas, quem é Shaul? Nós conhecemos, judaicamente falando, de Achalia. A palavra Shalia é enviado, ok? Na sua Bíblia, ele ficou como apóstolo. Só que tem um problema, essa palavra é grega. E ela não foi traduzida. Ok? Temos um outro problema, porque ficou, em vez de Shaul, ficou Paulo. Então abra sua Bíblia aí, nós vamos partir de Atos capítulo 9. Para a gente começar nossa passeada em alguns textos, falando desse homem. E vamos também corrigir algumas coisas que é dito sobre ele. Atos 9. Como é que pronuncia essa palavra aí? Apóstolo? Aí, ó. Pronúncia israelense. Pronúncia da diáspora. Ok? Shaliach. Ok? Shaliach. Pronúncia israelense. Pronúncia da diáspora. Shaliach. Ok? Então, às vezes, você escuta. Tá? Escuta as duas pronúncias, né? Fica meio
Mas é porque às vezes a pessoa que está fazendo a leitura do texto hebraico, ele está falando, ele é de fora de Israel. Né? Se ele é um israelense, aí ele não vai ter som. Atos 9, achou? Primeira pergunta que eu te faria é, a sua Bíblia aí, esse texto tem título? Tem. O meu tem. A história de Saulo, o principal perseguidor dos cristãos. A conversão de Saulo. A conversão. Nem consegui abrir o meu aí. Primeira pergunta a se fazer é, o que essa palavra quer dizer? Aí tá. Vamos voltar de novo. O que essa palavra quer dizer no mundo cristão? Porque essa palavra no mundo secular, né, é muito comum, quem dirige, por exemplo, usa isso aqui toda hora. Faça uma conversão à esquerda, faça uma conversão à direita. Né? O que é nesse contexto conversão? Você sair de um caminho e pegar outro. Né? No mundo cristão, o que essa palavra quer dizer? Mudança, abandonar, aceitar seus hábitos. Aceitar Jesus. Como Senhor e Salvador. Bom, aceitar. Aceitar quem? Jesus. Vamos usar até no tradicional. Porque está entendendo? Primeira pergunta é o seguinte, de onde que eles tirou isso aqui? De onde que a igreja tirou isso que ela usa hoje? Existe um texto que diz assim, se com a tua boca confessar e em teu coração, aí eles param aí. Por que eles param aí? Porque se você continuar lendo o texto, não é visto dentro da igreja. Porque o texto diz assim, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que na verdade está assim, se com a tua boca confessares a Yeshua e teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos. Infelizmente, essa parte aqui não é confessada. Por que ela não é confessada? Porque quando você entra no mundo cristão, eles fazem exatamente o contrário. Em vez de eles porem Deus na situação, eles fazem do Messias Deus. Não é essa a situação? E o texto já está falando o contrário. Se com a tua boca confessares. Não. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha o que está no texto. Se com a tua boca confessares ao Senhor. Jesus. Não está falando Deus. Já começa o negócio aí. Aceitar. E o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Olha o que. Aí, continua, por favor. Serás salvo. Qual que é o texto? Romanos 10, Romanos 10, 9. 10. Não, Romanos Romanos 10, 9. 10, 9. Pronto, aí ó. Pode anotar. Só inclusive. Pergunto para você. Se você pegar esse texto, Assim. a igreja faz isso? De um modo geral, ela está fazendo isso? Então como é que ela vai ser salva? Porque ela está confessando outra coisa, ela está confessando outra coisa e no coração dela está outra coisa. Infelizmente. E eles basearam nesse texto para criar isso aqui. Isso aqui, queridos, não tem 200 anos na igreja. Isso é novo, ó. Isso não existia na igreja. Então, como a nossa amada falou, quando você fala de conversão, o que eles estão falando? Ok. Agora, baseado nesse texto, já está fora. Você tem que confessar que Yeshua é o Senhor. E no seu coração você tem que crer que Deus ressuscitou o Senhor. Deus não pode ressuscitar Deus. Deus não morre.
Deus morreu, então ele não é Deus. Hoje Jesus está em Ele é Senhor. Toda a Bíblia vai dizer isso. Depois eu vou te dar uns negócios aí já, né, de bandeja. O Keller tem outro versículo que fala sobre isso. Podem usar, né? Mas o principal é esse. Ô, Rabino, mas na hebraica, na judaica, está completamente diferente de Romanos 10, não. Pode ler, por favor. Está falando aqui o seguinte: porque com o coração se mantém a confiança e, portanto, é mantida... Peraí, não. Se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é Senhor, e confiar de coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos você será libertado. A versão agora é... Versão judaica melhorada. Essa questão, Mais judaica. Oi? a questão da conversão, acho que encaixa mais em Romanos 12, 1 e 2, que é a mudança de mente, né? Bom. Vamos ver na judaica mais judaica. A saber, se com a tua boca confessares ao Adonai Yeshua, e em teu coração creres que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Temos um problema. A mais correta está essa. Colocou aí uma coisa que não existe. A mais correta está essa aqui. Então. Essa ficou melhor agora. Se com a tua boca confessares o Adon e Yeshua, ótimo. Se com a tua boca, português, confessares ao Senhor, Yeshua, ou na judaica, confessares que Yeshua é o Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso quer dizer que ele morreu, serás. Aí na judaica colocou libertado. Reconheceres. Na judaica está, se você reconheceres, nem é confessar. Publicamente. Aí fala de confissão. Confissão pública. Lembra por que eu falei que usam esse texto? Aí você tem que fazer a confissão pública. E sem falar que eles fazem normalmente uma oração da seguinte forma: ó Deus, esse moço aqui que está aceitando agora Yeshua, ou Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Aí amanhã, aí o anjo vai lá, qual que é o nome dele mesmo? Aí amanhã chega o anjo de novo, chega lá perto do anjo, apaga aí que desviou. Aí o anjo vai lá. Aí mais na frente, volta o irmão de novo, qual que é o seu nome? Reconciliou. Aí tem que fazer o parênteses, né? Aspa, ó, ele voltou. Não, peraí, e saiu de novo. Isso aqui fala que aquele que perseverar será todos salvo. nós estamos vivendo. Pergunto, aonde está isso na Bíblia? Existe um livro da vida? Existe. Biblicamente falando? Existe. Existe nomes escritos nesse livro? Sim. Existe. Qual é o problema dos crentes? Eles acham que as coisas vão acontecendo como nós aqui na Terra. O Eterno escreve as coisas, é de trás. Por que hebraico é escrito da direita para a esquerda? Porque é a língua de Deus. É de trás para frente. Então o Eterno já escreveu o nome de quem vai estar lá. Não é de quem vai. Não adianta eu levantar a mão e dizer, escreve o nome dessa pessoa. Porque isso não existe. Porque, na realidade, Ele a já palavra sabe, fala então. que o nosso nome já está escrito antes da fundação. Exato. Não, Deus já escreveu. Já. Então, ou seja, É onisciente. Só falta selar agora. Agora pediu de você. não é bem predestinação. Só falta selar. Qual o detalhe? Imagine você construindo algo do final para o começo. Então não é que você predestinou, você simplesmente diz assim, isso aqui já vai acontecer, porque eu já sei o lá na frente. Então eu posso te dizer quem está lá desde o princípio, porque eu já estou lá no final. Entendeu? Não é que ele escreve e fala, deixa eu ver, esse vai. Não, ele já está lá na frente, então ele já sabe quem entrou. Então é como se ele estivesse escrevendo o livro lá no final. Mas a Bíblia diz que ele faz no final, desde o princípio. Está lá. Eu anuncio o fim antes do começo.
Mas aí eu creio assim, não sei se estou certa, que o nosso nome está lá, mas cabe a nós permanecer ou retirar. Na verdade, não é que o nosso nome está lá. Esse livro, ele já está fechado, com todo mundo escrito. Né? Aí a pergunta, eu tenho que agora permanecer para o meu nome continuar. Na verdade, como ele já foi escrito no final, se o meu nome está lá, eu vou estar até o final. É porque ele sabe, será que ele O Senhor já sabe quem vai perseverar até lá, quem não vai perseverar, pode fazer o que quiser, vai chegar no final vai cair. Não é bem fazer, não. Imagina o seguinte, eu caminhei a minha vida toda. Aí quando eu cheguei no final da minha vida, eu pergunto para mim assim, o que eu fiz? Só que, na hora que eu chego no final, o Eterno já está lá me esperando. Entendeu? Isso para nossa mentezinha pequenininha é muito... Entendeu? Porque o Eterno, nós estamos caminhando aqui no tempo. O Eterno está fora do tempo. Entendeu? Então, o final para ele já está lá no final. Então, ele já no caso, sabe se ele já sabe o final, é como se a gente não tivesse uma escolha. Na verdade, é o seguinte, o que Eu acho que a gente não tem uma escolha, que essa questão de livre-arbítrio não existe, não. Eu ouvi falar sobre o livre-arbítrio, é para nós dizer não para Deus. O livre-arbítrio não existe. Talvez não estamos falando um negócio desse. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai tomar suas decisões baseado no seu livre-arbítrio, ok? Só que qual o detalhe? O Eterno vai ser pego de surpresa. Você está caminhando, aí de repente você vira para cá e fala, não vou mais por aqui. O Eterno estava me esperando ali. Não, e essa atitude sua aqui, ele já sabe dela lá na frente. Pois é, então, é isso que eu estou te falando, a questão dos nomes que estão no livro. Aí a pessoa, não, essa pessoa vai ter o livro escrito, ela aceitou, vamos colocar, ela aceitou Jesus lá no leito de morte, não sei o quê. Então, tipo assim, Deus já sabia o que ia acontecer com ela não teve praticamente uma escolha, porque já estava escrito. Não é que já estava escrito. Esse está escrito aí, esse está escrito aí, na verdade é o seguinte, é dito que ele foi escrito antes. Não é predestinação. Você sai do tempo. Pega o Eterno agora e vai com ele lá no final. Chega lá e pergunta para ele, caminha com ele até no final. Chega lá e pergunta assim, quem foi salvo? Aí vai falar assim, ó, essa. Não, só que esse livro, como nele não tem tempo, então isso, para ele, se você voltar no meio do mundo, tempo mundo, que ele já sabe, se você volta no início, ele já sabe. Está entendendo? Mas isso já é consequência nossa. Entendeu? Só que para ele já está lá. Dá um exemplo de pessoas na Bíblia, por exemplo. Pessoas na Bíblia que foram salvas, pessoas que não foram salvas, assim. É só pra gente consegue entender. Esse camarada aqui, ó. Não, mas é pra facilitar, pra explicar, Nossa, esse é polêmico. Esse homem, por exemplo, ele já sabia que o nome dele estava lá? Ele tinha tanta intimidade com o Eterno que ele já sabia que ele tinha um nome lá. E ele fala com o Eterno. Mas escuta, se o senhor não vai perdoar esse povo, tira meu nome daí. O seu livro. Aí o Eterno vira para ele e fala assim, o seguinte, ó, o camarada que pisa na bola comigo, esse eu tiro. Mas você não. Não é isso que ele fala? O pessoal que caiu no deserto, ficaram com o deserto afora. O que acontece com eles? Foi tirado o nome deles do livro da vida? Na verdade, você vai concluir o seguinte, essas pessoas nunca tiveram no livro. Nunca tiveram. Então quem... Não. A vida aqui embaixo é uma história. Aqui embaixo é uma história. Com relação à vida eterna, ter o nome no livro da vida é outra. Claro que vai depender das suas escolhas aqui embaixo, das suas ações e etc. Só que isso é para nós, humanos. Então, por exemplo, a pessoa poderia falar assim, se o nome já está lá, para que eu vou sair pregando? Ele vai vir. Você tem que fazer. A pergunta nossa, quem está lá? Ninguém sabe. Tem que saber pelas nossas atitudes. Eu não sei quem está lá. Aí pode ser que ele entrou lá, ou melhor, ele já está lá, porque eu fui até ele e ele entrou. Ele entrou aqui para nós.
para o eterno, esse livro já está pronto, já está concluído. Sabia? Salomão. Vai adiantar? Salomão. Nessa visão. Salomão. O que Salomão fez, gente? Muitas coisas. No final. Boa. Pisou na bola. Pisou na bola. Pergunto para você. Como é que morreu? Boa pergunta. Boa pergunta. A Bíblia fala como é que morreu? Não, pergunta o Rabino. Ah, mas lá no final da vida dele, ele tinha, né, pisado na bola com o eterno, teve idolatria. Sim. Pergunto para vocês de novo. A Bíblia fala como que morreu? Não. Ah, então Salomão está fora? Não sei. A Bíblia não fala? A questão Davi, de por exemplo. Shaul, por exemplo. Davi não é isso. Pois O próprio Saul. Saúl, Judas. Não, o Shaul, mas lá de trás. Ah, tá. O primeiro rei. Primeiro rei. Primeiro rei de Israel. Você vai passar a noite inteira falando em quem está escrito lá e quem está escrito. Então vamos mudar de assunto, que esse trem Vai render. ele vai render. Melhor mudar Shaul. de assunto. Quem? Shaul suicidou. E aí? Que? Tá no da vida Hein? cada um sabe. Pegar um coração. Shaul, lá atrás. No começo ele Saul. podia até andar no Senhor, né? Mas O camarada, a pergunta, só uma pergunta. Como é que foi a vida dele de determinado tempo à frente? Quem tomava posse da vida dele? Só essa pergunta. Demônios, né? Demônios. Mas sem contar que o próprio Yahvé. Olha como é que morre. Entendeu? Como é que fica a situação disso, um espírito mal vindo da parte de Deus? Eu morri pra... Isso é uma longa história. Não, eu quero saber. Não é para nosso estudo, não. Deixa eu te contar uma história. Só o suicídio. Só uma coisa, só um entendimento assim, que é básico para isso. Portanto, Deus criou abundantemente o homem à sua imagem e semelhança. Ele o criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem a terra e dominem e governem. Quer dizer, ele lançou uma taça, o ser humano. E essa taça tem que voltar cheia. Se ela voltar vazia, ela não representa, ela só representa uma taça vazia. Então, eu acho que o que a gente é lançado de onde, do fim pro princípio, do fim para o princípio, no caso onde nós nascemos, e onde nós temos que retornar cheios de um todo que ele procura em nós. Então, se nós vamos voltar, mas cabe a nós voltarmos cheios de uma intensidade, porque ele criou a sua imagem e semelhança, e quer que nós façamos dessa sua imagem e semelhança uma abundante, uma energia multiplicável, e não uma energia morta. Agora, pergunto, todos vão chegar lá dessa forma? Não. Muitos vão perder, vai tomar caminhos, né? E aí entra a sua escolha. Você tomou caminhos, o Eterno vai te respeitar. Pergunto de novo. Isso está relacionado com nós aqui na terra. Isso não está falando do Eterno. O Eterno está fora disso. Então, não existe você pegar Deus de surpresa. Até a Bíblia tem umas linguagens que não é isso que é a realidade. Aquilo é só para a gente entender. Né? Aquilo lá não é linguagem de Deus. Deus está fora disso. Só para você ter uma noção. A Bíblia diz que os céus, dos céus, não podem conter a sua glória. Então está fora. Sua glória está onde? Fora dos céus dos céus. Céus dos céus está falando do universo aí, a nossa redor. Então uma pergunta, onde que está o universo? Se a glória está dentro, está fora, onde é que esse universo está? No centro. O centro de quê? Dentro. Ou de quem? O universo está dentro. De quem? Olha a dimensão do que? Olha a dimensão do negócio. Só para você ver que a nossa cabeça não vai. Isso aqui, ó. Isso aqui, eu pus o pinguinho aqui. Isso aqui é o universo. O que está aqui à volta? Deus. Olha aqui. Isso é Deus. Então o universo está onde? Em Deus. Então Deus está fora do que é chamado tempo. Que ele não cabe aqui dentro. Dá para você tentar pôr isso na nossa cabeça? Já não dá. Paulo cita isso aí quando ele cita um filósofo lá. Ele fala assim, ó,
Os seus próprios poetas dizem isso, né? Nele existimos, nele nos movemos, nele respiramos, né? Vai fazendo tudo. Uhum. Por quê? Vocês entenderam? O que é Deus? Onisciente de tudo. Deus não, nem é só isso. Isso aí é uma... Deus é tudo. É só para nós, a cabecinha aqui, tentar entender. Isso aqui é ele, ó. Agora, o que você conhece aí, aqui, ó. Eu aumentei alguns. Tá aqui. Aumentado. Universo. Pronto. Segundo... O universo está grande aqui, tá? Segundo os judeus, para criar a terra, Deus teve que se ausentar. Essa é uma linguagem só para nós entendermos. Para nós tentar entender o que é o eterno. Olha bem, o universo não pode conter a sua glória, então a sua glória está fora do universo. Então o universo está onde? Dentro. Dentro dele. Está entendendo? Então você imagina a dimensão que é esse ser. Por isso que fala que ele controla. A Bíblia diz que ele pesou na palma da mão. Está lá na concha. Ele pesou. Ele mediu os céus. Está lá na palmos. Quantos palmos? O universo tem quantos palmos? De Deus. De Deus. E as estrelas todas não movem. Quantas estrelas? Gente, vamos parar. Amém? Bom, vamos voltar para a nossa convenção. Pergunta agora. Entendeu isso aqui? Que é praticado. Né? Aí fica essas histórias, né? Essas orações antibíblicas, que não tem isso na Bíblia. Faz umas orações. Né? Oh, Senhor. Né? Aí amanhã a pessoa volta. Aí o anjo vai lá e... Qual seria então, por exemplo, você chegar para uma pessoa, você prega a palavra, como que você levaria ela até o Senhor? Opa! Você leva ela a quem? Ao Senhor. Você tem que levar ela a reconhecer e confessar que Yeshua é o Senhor. Essa é a pregação. Ele tem que no coração crer que existe um só Deus. E ele ressuscitou o Senhor Yeshua dentre os mortos. Esse é o evangelho, essa pregação. Mas aí eles falam que só tem 3 deuses. Como é que aí fica vira, isso? agora a pergunta, existe esse evangelho na Bíblia? Todas as cartas do Rabino, nós vamos ver alguns Só tem uma detalhes. passagem que fala da Trindade na Bíblia, né? Que é Mateus 28. Não, na verdade existem duas. Uma entrou no século XV, a outra entrou no século IV. E essa confissão, eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Único, suficiente, Salvador. Primeira pergunta, onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia diz assim que só vai até ao Pai pelo Filho. Pelo que ele representa, pelo que ele representou. Não é só através dele? Ele é o... A Bíblia diz que ele é o caminho. Ele nos consagrou pelo sangue um novo e vivo caminho. Olha o que diz, caminho até onde? Aí o povo cristão está parado no caminho. Em vez deles pegarem o caminho e ir ao Pai, eles pegam o caminho e fazem deles o Pai. Dele, né? O Pai. Falam que ele é Deus. E ainda põe uma coisa. E ainda vai orar, ora para ele. Não, aí vira essa bagunça. Você vai ver umas orações na igreja assim. Oh, Pai, eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz. Sim, você já ouviu isso? Pelo seu sangue, Deus derramado. Sangue de Deus. Agradeço a Deus por isso. Tá vendo essa confusão? Deixa eu só fazer uma conclusão aqui para nós. Volta no tempo. No tempo. Lá atrás, vamos imaginar, acredito que alguém aqui foi católico, não foi? Você tinha lá o seu santinho, não tinha? A santinha, não sei. Tinha santinha. Aí essa santinha, o que você considerava ela? Se falasse assim para você, esse santo aqui é Deus, você aceitava falar isso? Não. Você não aceitava. Né? O Todo-Poderoso, tudo bem. E o santinho? Ele é imediato. Eu me sentia
tão pequenininho, pecador. E aquele santinho, ele atingiu um nível melhor, então ele estava junto com Deus. Aí eu falava com ele, eu falava com o santinho, intercede aí por mim, que eu me ajuda. Não é? Intercede por mim Leva junto minha a Deus. causa até o Senhor. Leva a minha causa. Aí vinha a Maria, né? Criaram lá, pede a mãe que o filho atende. Mãe da igreja, mãe da igreja. Então aqui, eu tinha os meus ídolos. Mas os meus ídolos eram quem em relação a Deus? Intermediador. Intermediador. Eles eram intercessores, não era assim? Olha para você ver. Aí vem, eu deixei os ídolos. Vim ser crente, sou agora cristão. Aí eu peguei Deus. Quem é Deus? Deus. Ninguém. Por que ninguém? Porque eu criei um outro Deus para nós. Que faz tudo. Eu oro para Ele, eu peço para Ele. É Jesus para cá, Jesus para lá. Jesus tem misericórdia. Jesus, 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 Jesus. E Deus? Onde que eu parei? No caminho. Ele é caminho. A Bíblia diz que Ele é mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É isso mesmo. Eu não sou o Pai. 300... Mas esse vem aí... Vamos dizer, vou te dar de presente. ele entrou no lugar dos ídolos, né? Pior. Porque lá atrás eu não tinha os ídolos, mas eu nunca trocava eles não. Agora não. Eu anulei o Pai e pus outro Deus no lugar dele. E aí eu falo assim, quem que é esse? Né? Sim ou não? Aí eu pergunto, quem está mais certo, biblicamente falando, na história? Os católicos. Rabino. Olha para você ver o trem que vai dar certo. Rabino, é porque eles estão colocando Jesus no lugar de Deus, estão adorando a Jesus. Sim, até isso chegou. Certo? Você chega para o católico e fala assim, você está na idolatria. Aí ele pergunta, por quê? Porque você tem Maria, você tem isso. Ele fala, nós adoramos só a Deus. Os ídolos a gente reverencia, venera. Aí entra um detalhe, a gente sabe que eles estão errados quando fazem cultos para os ídolos. Culto para Maria, culto para isso, culto. A gente sabe que eles estão errados. Mas a pergunta, eles estão muito errados do que o outro do lado de cá, que faz culto para Jesus? Isso não tem na Bíblia. Para cá está infringindo mais os mandamentos. Né? Se você analisar, que ficou pior. Por que ficou pior? Porque pegou o filho e colocou ele igual ao pai, e pior, tirou o pai de cena. Eu não preciso mais do pai. Ficou só... toda a autoridade, né? A irmã citou um negócio aqui que é muito comum de usar. Como é que é? Não, aceita Jesus como o único, suficiente, Salvador. Já estou com problema. Ele não precisa de Deus. Tem um problema. Ele é o que? De Deus. Não, no quesito salvação. O próprio nome dele. O nome dele é o que? Yeshua. Quer dizer o que? Salvação de Deus. Ou Deus é salvação ou Salvador. O nome dele está dizendo isso. Está dizendo que ele é salvação de Deus. Tira Deus. Não tem salvação. Não tem salvação. É por isso que você vai ler a Bíblia, Deus sempre aparece como Deus Salvador. E João 3,16 é por isso que como Jesus fica mais fácil. Então o único Senhor e Salvador não está tirando Deus. Rabino, mas esse versículo fala, vem a, igual ela falou com relação, né? Aquele que vem a mim, igual ele fala ali, você falou agora. De modo nenhum lançarei fora. Não, ele falou que vem a mim vem ao Pai. É que vem a mim vem ao Pai. Fala que está falando que ele é Deus. Aí entra o problema dos evangelhos, que é tal de texto sem contexto. Sim. Pega o contexto. O que está no contexto? A obra que o Pai me deu para fazer é esta, Lá na frente ele conclui. Envia a mim, meu Pai. Olha lá em João.
A obra tá no final e fala, eu e o Pai somos, aí ficou na tradicional, no original, eu e o Pai somos a mesma coisa. A obra, ele ora e fala, a obra de quem? A obra que eu faço é de quem? Deus. Do Pai. Ele nunca assumiu isso, ele não. Alguém pôs ele. Mas as pessoas não pensam, é igual casamento, vocês se tornaram uma só carne. A pessoa não vai entrar dentro da outra e se tornar uma só. A questão é de cumplicidade, de parceria e tudo. Aí eu estava até falando com minha mãe que a relação entre Yeshua e Deus é tipo essa assim, de parceria, de cumplicidade. Olha, eu sei de você. Lá em João 17, o que ele ora? Da mesma ele ora. Pai, que eles sejam assim como nós dois o somos. Pai, que eles sejam um. Aí ele vem. Se está falando que os dois é um só, aí ele, agora já está com problema. Porque o negócio está falando de unidade. Aí ele fala, Pai, que eles sejam um em nós. Agora já é pessoa. Nós dois somos um. De quê? A obra que eu estou fazendo é de quem? Meu pai trabalha, ele falando, até e eu. As palavras que eu vos falo, não são minhas, mas são meu Pai. Está entendendo? A pergunta, você está entendendo como é que eu anulo o pai e ponho ele no lugar dele? Ou como é que eu pego ele e ponho ele igual? Gente, essa expressão aqui, que é o que aqui, ó. Quem envia? Deus. Quem é enviado? Yeshua. Os dois podem ser igual? Não. Como é que um manda no outro e os dois são iguais? Seja um ser pensante. Quem fala nada, quem tentou, desceu, né? Quem tentou, Ô, Rabinho. Tá entendendo essas questões? Rabinho, nessa semana eu fiquei agarrado no texto. Sim. Foi preciso até eu pegar a ajuda do universitário para me mandar uma Bíblia Católica que melhorou um pouquinho. 1 João 5,20. Também sabe. Muito usado. Pois é. Ele falou assim, isso aqui eu gosto de pegar isso para estudar e saber se alguém vier me contestar, a gente saber o que responder. Ótimo. Aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Até aí tudo bem. Nós vamos lá. Sabemos que o Filho de quem? De Deus. De Deus. Gente, Filho de Deus é Deus? Não. Se fosse, é Deus. Mesma coisa, o pai não é igual ao filho. Pai é igual ao filho? Nem isso. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. É vindo. Para nos dar entendimento ou conhecimento, depende da versão, sobre... Para reconhecermos o verdadeiro. Tem uma versão que está assim, ó. Quem é verdadeiro? Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Tem tudo bem aqui. Aí um detalhe. Essa expressão aqui, está falando de quê? Ou quem? Isso aqui fala de pessoa. É quem, não é isso? Não é que. Ou que. Que aí é coisa. Continua. Tem conta aí, né? Agora começou a complicar. E estamos no verdadeiro. E estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Você já falou que o verdadeiro aqui já virou para Jesus. E estamos no verdadeiro. Tem Bíblia que o verdadeiro está com bem mais. Aí não, mesmo que esteja, não tem problema. Estamos no verdadeiro. Agora a tradução aí está errada, está fora. Porque o detalhe é o seguinte, através de seu filho. Leia na judaica, por favor. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Além disso, estamos unidos com aquele que é genuíno, unidos com seu Filho Yeshua, o Messias. Ele é o Deus genuíno e a vida é eterna. Ele é o Deus.
Não, mas tem pontuação aí. Agora, o detalhe é o seguinte, quem é Deus? Aí tem essa versão não ficou muito boa, não. Oi, conhece aqui. Hã? Aí piorou? Não, tá bom. Então vamos lá. 5:20. Não, vamos pegar na Judaica. A melhorzinha é a católica. Pode abrir aí. E Católico sabemos começa. que já o no filho de 23. Elohim é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu filho Yeshua, o Mashiach, Yeshua, o Hamashia, o pai de Yeshua, é o verdadeiro Elohim. E a vida O pai de Mas para quem tem interpretação pelo texto, dá para ver que através de Jesus a gente dá essa interpretação. Ele está falando de Deus, Peraí, deixa eu ver lá no... Só o final diz, filhos, guardem-se dos falsos deuses. Que é a colocação que completa o que ele colocou, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem um pedacinho final aí, na judaica, você está com a judaica, né? Eu estou com a judaica. Tem um pedacinho aí, onde diz assim, este é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus e a vida eterna. E a vida eterna. Ele é o Deus genuíno e a vida eterna. Ele quem? Deus. O Pai. O Filho de Deus veio para nos dar entendimento de quem é verdadeiro. Isso. Unido com seu filho, com o Messias, né? E tem vírgula, tem vírgula. Unidos com seu filho Yeshua, o Messias. Vírgula. Não tem... Ele é o Deus genuíno e a vida eterna. Ele quem? Mas essa é a questão de objetos, finanças, diretos, na frase ali. Vamos ver, católico. Nossa, 1 João, né? 1 João 5:20, católico. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. E no seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Tem vírgula, né? Tem pontuação. Tem pontuação. É porque ler sem a pontuação não tem Não, e o detalhe. E na judaica, na católica. E nós estamos no verdadeiro, vírgula. Aí, e no seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Nós estamos no verdadeiro e no seu filho. Deu pra? Mas tem Bíblia aí que infelizmente o negócio fica meio complicado de você entender mesmo. Mas você vê que essa confusão é antiga, muito antiga. Você já viu aquele documento e já é comprovado que é do primeiro século, o Didaquê. No final. Lá no Didaquê já tem essa confusão. No Didaquê fala assim, eles devem ser batizados no nome do Senhor. Aí mais na frente fala assim, não, e eles devem ser batizados em água corrente, se não tiver pode ser água quente, né? Se não tiver pode espargir 3 vezes, e fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um documento do primeiro século. Então já tinha essa confusão lá. Porque o Didaquê é do século, ele deve ser escrito no ano 30 ou ano 90, tá bem próximo dos apóstolos ali. Bem próximo. Essa confusão já é antiga. Rabino, uma dúvida aqui. Se a pessoa converte, no momento que a pessoa aceita Jesus, entre aspas. Sim. Como que os eu não entendi, vamos supor, a pessoa decidiu mudar de caminho mesmo, né? Ela estava, digamos, cega antes de conhecer Jesus. Ok. Então quer dizer que o nome dela já está escrito. Porque o que acontece? Na verdade é o seguinte. O que acontece? O pastor me fala assim, Jesus escreve o nome dele agora no livro da vida. E o senhor dando esse entendimento aí, a pessoa, vamos supor, está com o nome escrito no livro da vida, mas vai depender das atitudes dela para ela entrar no reino ou não? Não. Esquece essa pessoa e esquece o livro. Você não pode associar as duas coisas no mesmo tempo. Por quê? Primeiro, esse livro ele existe na Terra? Não. Onde é que ele está? No céu. Vamos pôr um outro nome lá. Eternidade.
Esse livro está na eternidade. Pronto. Então não é algo que está sendo feito. Ele está pronto. Ok? Pergunta. Quando que ele foi feito? Antes de criar, da criação. Por que ele foi feito? Rabino, mas isso que os pastores fazem, escreve o nome dele no livro da vida, é para amparar a doutrina de que uma vez salvo, para sempre salvo. Tem esse problema. Você foi salvo. Pronto. Agora você pode até desviar. Seu nome já foi salvo. Agora, não é que a pessoa vai, aquele momento ela vai estar sendo escrita, não tem isso. Outro detalhe. Aí se ela desviar, eu não sei. Não tem salvação. Pode uma pessoa que nunca foi alcançada, ela chegar mais salvo. perto da morte, ela ser alcançada e o livro dela, o nome dela já está escrito lá por Deus. Pode. Isso não é nós aqui embaixo. Então, nós, exato. Isso está lá na mão do Eterno e pronto. Você vai ter essa certeza, Bruno? Tá. Primeiro, eu estou aqui hoje. Eu posso amanhã desviar. Aí a pergunta, mas eu você usei a desviou, vida tá salvo? inteira. É o fim que vai dar mim. Mas já está lá. Se você ler, biblicamente falando, tem um texto lá em Ezequiel que o Eterno virou e falou assim: um homem que foi justo durante toda a sua vida, no final ele pisa na bola. O que aconteceu com ele? Perdeu o pescoço. Um homem que a vida toda pisou na bola, no final ele toma postura, arrepende, faz se chuvar. O que acontece com ele? Recebe. Aí a pergunta, como é que eu sei que essa pessoa... Não sei, é só ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, aí vem a Bíblia para nós. A Bíblia diz, esforça. A Bíblia diz, persevera. É isso que eu tenho que pegar para mim. Ser fiel até a morte. Ser fiel até na morte. O que eu tenho que pegar para mim? Abraço agora e vou caminhar. Pronto. Vou me esforçar o máximo. Pronto. Aí, qual é o problema dos crentes, gente? Crente está preocupado com uma coisa também que depois já vai ver isso. Um tal de céu, né? Não é. O problema do crente é céu. Quer ir pro céu. Quer ir pro céu. Irmão, mas como é que tá a vida na terra? Não, a terra não importa não. O importante é ir pro céu. Sim ou não? Moço, você tem que aceitar Jesus para você não ir pro inferno. Não é essa a mensagem que é pregada? Tem isso na Bíblia? Não. Tem essa mensagem na Bíblia? E os apóstolos saíram pregando, ganhando pessoas para o céu. Tem isso na Bíblia? Não. Mas a igreja criou isso. Não vou nem entrar nos detalhes. Mas não é essa a mensagem da igreja? Hoje você sai evangelizando o moço. Você tem que aceitar Jesus para você não ir para o inferno. A mensagem então deles foi que então Deus todos nós enviou estamos errados. Jesus e tal, aquela coisa toda. Qual é a mensagem? O que é evangelho, gente? Evangelho bíblico, tá? Que está na Bíblia. Qual é o evangelho? Evangelho é o seguinte, nós vamos chegar até as boas novas. O que é boas novas? Deus. Ele é um. Esse Deus que é um perdeu o contato com as suas criaturas. E o que ele fez? Ele quis que essas criaturas retornassem para ele. Então o que ele fez? Manda o seu filho para trazer de volta para ele as suas criaturas. Esta é a mensagem do Evangelho. E aí você vai ver que esse moço, esse homem, como a Bíblia chama, esse homem atingiu, está lá na Bíblia, uma obediência tal, que a Bíblia diz assim, como ele foi fiel, obediente até a morte, Deus o exaltou. Está na Bíblia? Agora pergunto, se ele é Deus, para que outro Deus tem que exaltar ele? Agora uma pergunta. São só perguntas para você. Tem um panteão. Como é que tá? Agora eu nem sei mais se está na Bíblia mesmo esse negócio. Mas fala assim que ele se esvaziou de toda a sua glória. Primeira pergunta é o seguinte. Eu tenho que entender o que é ele no tempo.
Porque existe ele, eu estou falando agora, Paulo escrevendo agora, no século, ou no ano tal, estou escrevendo. Aí eu chamo ele de ele. Porque agora ele é, agora, ele é ele. Mas se eu volto para trás, é ele, é ela. Não é isso que a Bíblia fala? Mas olha como é que é a nossa cabeça. Eu começo a levar ele para trás. Esse é o problema nosso. E começamos aí mesmo. No princípio era o verbo. A Bíblia não está falando que é verbo. A palavra. Traduzir como verbo. A Bíblia está falando que é a palavra. No princípio, lá atrás, era a palavra. A palavra estava com Deus. Deus era a palavra. Deus era a palavra. Aí já mudaram a tradução. Porque eles já põem. Eles já invertem o negócio e já põem, em vez dela, ele. Porque já estão escrevendo o negócio cá na frente. Aí ele pega uma pessoa e fala, essa pessoa esvaziou-se da sua glória. Essa pessoa, ela vai existir do momento daqui para cá. Para trás, o que existe? Só a palavra. Ela. Aí vamos lá. A palavra se esvazia da sua glória. A palavra está onde? Deus. Quem é Deus? Essa palavra sai da glória e é enviada para o ventre de uma mulher. E gera um filho no ventre de uma mulher. Posso dizer que a palavra saiu da glória, esvaziou-se da glória? Sim? Está entendendo? Mas se eu pego ele, aí eu ponho uma pessoa. Aí eu chego lá, que você vai ouvir isso lá pregado, né? O que é glória? Era um manto que ele tinha lá em cima, aí ele estava sentado lá no trono. Aí o pai, você já ouviu essa pregação, né? O pai pergunta assim, a quem eu vou enviar? Aí ele fala, pai, eu aqui. Eis-me aqui. Não é isso que vocês ouviram? Aí ele vai, tira o manto de glória, pendura lá no trono e vem. Não é isso que é passado? A gente pode colocar assim, como se esvaziou de sua glória. Então, se é a palavra, como se saísse, entre aspas, um pedaço do próprio Deus. Sim, exatamente isso. Quando Deus fala, está saindo algo dele. Então, uma parte desse ser sai dele e entra num ventre de uma mulher e gera ali um ser. Então, quando aí agora, depois disso, se tornou ele. Aí então, ele Yeshua falou, recebe nome? Sim. Recebe nome? Ele. O que mais? Recebe roupinha de neném? Mama na sua mãe? Então, quando Yeshua fala lá em Apocalipse que ele é o princípio, ele é o primeiro e o último, o início, lá em Apocalipse fala isso, não fala? Não, eu li esses dias. Fala, aqui ó. De Deus. Não fala de Yeshua, não. Não, aqui ó. Lá em Apocalipse, não é? Não é ele. É Deus. Pode ler o texto de novo. Pega mais de uma versão. Essa semana eu li exatamente por isso, porque lá fala, no primeiro fala exatamente dos três. E tem algumas partes que falam exatamente isso, que Yeshua falando com João, falando assim, eu sou o primeiro e último princípio da criação. Aí eu pensei que fosse como se fosse a palavra, porque a palavra... Não, aí, olhe bem, o Messias, quando ele fala assim, quando a Bíblia está chamando ele de princípio da criação, é princípio ativo. A palavra não é a palavra que gera? Então, é isso que eu pensei, da palavra. A palavra, exatamente. Aí ele está falando de palavra. Ele, como palavra, é o princípio. Mas ela tem que interpretar, né? O que está dizendo, porque senão confunde a cabeça. A palavra foi o princípio de tudo. Exatamente. Deixa eu voltar para Paulo. Bom, passamos. Nossa, Deus, nós caminhamos tanto. Capítulo 9 de Paulo, de Atos. Gente, voltemos à conversão. Atos 9. Atos 9. Agora que ele vai conversar.
O título da sua Bíblia, das suas Bíblias, normalmente, que tem título, fala da conversão de Saulo. Aí, inclusive, está Saulo, né? Que é hebraico. No meu fala assim, os atos dos emissários de Yeshua. Não, capítulo 9. 9 de Atos. Você vai dar apostila aí das tudo que você está falando? Porque minha cabeça não guarda isso tudo, não. Vamos chegar lá. No final dá certo? Final vai dar certo. Primeiro você tem que entender. Gente, vamos voltar. Atos 9. Os títulos estão o quê? Conversão de Saulo. Pronto. Primeira pergunta a se fazer é o seguinte: o que a Bíblia chama de conversão? A Bíblia chama de conversão. Não o que é pregado, que é conversão. O camarada estava lá e aceitou Jesus, aí converteu. É isso que a igreja chama. Mudou de O que a Bíblia chama de conversão. Ele cria, ele ser judeu, ele cria no judaísmo. Não, pergunta que a Bíblia chama de conversão. Creio que Deus. A Bíblia diz assim: convertei-vos arrependimento dos para Deus vivo. Não é isso que a Bíblia fala? E convertei-vos dos ídolos, dos deuses pagãos, dos deuses, para o Deus. Então, quando a Bíblia fala de conversão, a Bíblia está falando que você vai abandonar os ídolos e vai voltar. Como é que eu aplico isso? Em Atos 9, a primeira pergunta a se fazer é: qual ídolo que o Shaul ou Saulo servia? Do dinheiro. Qual ídolo? Ele adorava ídolos para ele converter dos ídolos para Deus vivo. O trabalho que ele está fazendo, ele está fazendo para quem? Para Deus. De Deus. Ele caçava os judeus. Ele está fazendo trabalho para quem? Ele é o quê? Nós vamos chegar aí também. Ele é o fariseu. Gente, então esquece essa palavra. Depois nós vamos entender até por quê, porque não pode nem usar. Então esse título que deram aí é um título tendencioso para você errar. Por quê? Se ele não serve ídolo, como é que ele converte? Então a pergunta: o que acontece realmente com o Saulo ou com o Shaul, que é um rabino também? Vou até colocar aqui, Rabi Shaul. Né? O que acontece com ele, na verdade, nesse capítulo 9? Simplesmente, Yeshua manifesta para ele, não é isso? E diz para ele: Saulo, você está me perseguindo. Eu sou o Messias. Ok? O que acontece com ele até dali para frente? Ele recebe Yeshua como seu Messias. Messias. E ele passa a pregar agora. Ele vai falar isso lá aos Romanos. Ele passa a pregar. Na verdade, essa palavra pregar, isso é também um outro problema. Não vou entrar não. Mas ele passa, vou dizer anunciar, fica melhor. Ou ensinar. Aí ele passa a ensinar que existe agora um Senhor. Quem é? Deus. Yeshua. Pergunto agora. Ele passa a anunciar que ele recebe Yeshua como seu Senhor. E ele passa a anunciar Yeshua como Senhor. Pergunto. E esse ser aqui? Deus. Ele sempre creu em Deus. Muda alguma coisa na vida dele? Mas ele vivia. E aí ele recebe Deus? Passa a ter uma vida com Deus? Não. Nós vamos ver isso agora, a partir de agora. O que na verdade aconteceu com ele? Ele converteu? Não. Nós vamos até ler um texto aí, que ele vai falar de gentio. Ele vai dizendo isso numa carta. Nós não somos pecadores como os gentios. Nós não somos. Nós já temos Deus. Nós servimos a Deus. O que falta para nós agora? Aceitar Yeshua como Senhor. Como? Senhor. O Senhor significa o quê? O que é o Senhor? Primeira pergunta boa. No texto ele é chamado de Adon. Adoni também pode? Não, aí... Adon, o que é o Adon? Ou o Senhor disse que ele estabeleceu
concluiu. Última coisa que ele tem que subjugar, a morte. Está lá. E fala assim, depois da morte subjugada, ele faz o quê? Ele como Senhor, aí eu posso falar, nessa casa ele é também rei? Sim. Aí o texto diz lá que ele pega, vamos só ilustrando, tira a sua autoridade de rei e devolve para o pai e fala, agora o Senhor rei. Não é isso que está escrito? Então, a pergunta, o dono da casa é o quê? Nesse contexto? Deus. E ele estabelece sobre a casa um. Aí a pergunta, nós não estamos nessa casa? E a Bíblia chama até de casa de Deus, né? Em um outro contexto. E Yeshua é o que na casa de Deus? Sim. Paulo sempre, nós vamos ler alguns textos, sempre ele vai falar isso. Deus. Deus. Normalmente isso aqui vai ter várias, depois eu vou te dar isso na frente. Aí aqui tem Deus, 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 o Pai, Deus e Senhor, Deus e Pai, Deus, Pai. Sempre Paulo vai usar isso. Rabi, na questão de e aí ele Paulo, vem de nós. E porque Paulo, ele matava no nome de Deus mesmo. Quando ele tem, porque como o nosso relacionamento foi cortado, não sei se esse sentimento está certo, que o nosso relacionamento foi cortado com Deus pelo homem, ele falava em nome de Deus, mas ele não tinha acesso a Deus, porque ele não reconhecia Jesus como caminho, era isso? Até então não. Na verdade é o seguinte, volta no tempo, o homem tinha acesso a Deus? Tinha. Ele ia no tabernáculo e tinha acesso a Deus. Só que aquilo que o homem estava tendo de Deus era o quê? Pouco. Muito superficial. E o que o Eterno queria? Por que depois o véu do templo é rasgado? O que o Eterno queria, na verdade? Aquilo que tinha no início, ele queria de novo. E aí a pergunta, Paulo vai falar, o Rabino Shaul vai falar isso. Ele vai falar assim, ó, o primeiro Adão perdeu a comunhão. O segundo Adão trouxe de volta a comunhão. Não é isso? Está lá? Depois nós vamos ver isso aí. Mas então o que está acontecendo? Então, tem acesso ao Pai? Tem. Mas como é que eles estão tendo esse acesso? E é esse acesso que o Pai quer? Não, ele quer mais. Então o que ele faz? Manda o seu filho. Aí o seu filho chega e fala assim, eu sou o caminho, não é isso? Ninguém vem, não é isso? Ninguém vem. Por que ele está falando isso aqui? Porque isso aqui está lá no tabernáculo. O pai não estava lá dentro. Não tinha que passar por isso aqui para chegar ao pai. Agora a pergunta, na hora que Yeshua veio, onde é que está o pai? Na hora que Yeshua está aqui, onde é que está o pai? Está no modo trabalhando, atuando. Onde que ele está? Ele está lá no tabernáculo? Aonde que ele está? Em Yeshua. Por isso que ele é os três, então. Não, por isso que ele fala, ó, eu sou isso aqui, ó. E ninguém vem. Porque o pai agora, ele saiu do tabernáculo lá e está aqui, ó. Ele é o mediador que vai levar o pai. Boa. Ó, vocês vão ao pai, vocês vão vir ao pai através de mim. O pai então, agora está em mim. Por que o pai está em mim? Por isso as palavras. Volta um tempinho lá atrás. Na hora que ele passa pelo batismo, o que acontece, Pedro? Espírito de Deus. Quem é aquele Espírito que desce? Espírito de Deus. A Bíblia diz isso. Espírito do Pai. Em João 1,18, ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus, e está ao lado do Pai. Ele o tornou conhecido. Olha bem, João está escrevendo isso aí quando? Lá na frente. Eu já falei isso aqui lá atrás. Não leia a Bíblia achando que o negócio vai acontecendo. Isso é escrito lá na frente. Filho que está ao lado. Porque quando nós está escrevendo, onde é que está? Já tinha ido embora. Já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Mas esse vem aí, o pessoal confunde como se Deus, que Yeshua é o próprio Pai.
O Espírito Santo também está com ele, o Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali, os três juntos. Tem muita gente que acha que é um só. É João 10 aqui, Não, ele mas aí- fala tão claro Mas, isso. Esse... Tão claro. Sim. Que ele está. Mas tem gente Porque que ele veio para obedecer o Pai. Porque isso aí é acréscimo de copista também, amigo, né? Que está com o Pai. Na Não, verdade, esse aí que ele leu é no início lá. Sim, esse sim, que você está mas falando é de. É porque isso é do faz- 3. Isso. Eu tô lendo aqui no 3, caso 13. de... Não, eu tô lendo aqui é 1,18 aqui, né? No caso aí. Porque ninguém viu, ninguém foi ao Pai, a não ser, né? Ele tá junto com o Pai, ele abre uma aspa e coloca ali, um colchete ali, depois dá sequência. Isso na verdade é acréscimo de copista. Não existe isso, não. Não, e isso aí tá lá esse texto aí tá o 3,13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o que de lá desceu, filho do homem, que aí vem, que está no céu. Isso aí realmente não tem nem no texto. Alguém colocou depois. E o texto áudio da Bíblia, né? Eu conheci, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê, seja, crê em Jesus, né? É isso. Sim, mas crê nele como? Senhor. Como mediador. A Bíblia vai ensinar. Mediador também. Aí tá assim, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que eu creio nele? Aí a pergunta, tem que crer nele como Deus? Não tem isso não. Tem isso no texto? Só tem nele crer. Aí ele vai lá em João 17:3, ele explica o que é crer nele. E a vida, Pai, o Senhor me mandou para que eu pudesse dar a vida, e eu dei, e no final ele conclui. E a vida eterna é esta. Que creiam em Ti. Somente tem inversão como único Deus verdadeiro. E no seu Filho como enviado. Por isso que ele é chamado, Yeshua é chamado de sumo sacerdote? Sim. Porque no caso, antigamente, era através do sumo sacerdote que eles recebiam a palavra de Deus, né? Sim, bom. Ok? Né? A pessoa pega o João 3,16, mas João 3,16 completa com 17,3. Porque lá você fala, eu tenho vida eterna. E o que é a vida eterna? Vida eterna é reconhecer Deus como um e Yeshua como seu enviado. Pronto. E se não reconheceu? Aí eu não sei. Deixa eu voltar para Paulo. Gente, conclusão. Conclusão. 17:13, né? 17:3. São 3,16 e 17,3. 17:3. Completa, um completa o outro. Quê? Eu acho que tinha que pagar a aula de Semana passada e ficar aqui hora de semana passada. Vamos caminhar. Pronto. Conclusão aqui. O Rabino Shaul converteu? Não. Converteu? Não. O que aconteceu com ele? Ele só passou a crer. Recebeu Yeshua como Senhor. Senhor de onde? Deus. Da sua vida. Mas ele deixou o seu Deus? Não. Esse é o detalhe. Eu recebi ele como meu Senhor. A Bíblia menciona no outro texto que aí já é o próprio Pedro escrevendo. Sabendo que foi com... Não foi com prata, ouro, coisas corruptíveis que vocês foram comprados. Olha o que está acontecendo. Yeshua compra. Na hora que ele compra, ele se torna... De quem ele comprou o quê? Dono. Só que a palavra dono em hebraico é Baal, que traduzido é Senhor. Aí é senhor e dono. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Todo mundo acha que é Jesus. Pergunto, existe Yeshua lá atrás? Não. Não. Lá quando a Bíblia está falando de Senhor, ele está falando de quem? Deus. Deus. Lá ele é Senhor e... Não, lá atrás. Senhor e Deus. Ele é Senhor e Deus. Na verdade, essa palavra Senhor aqui, ela é uma tradução para aproximar uma coisa. Dono. O que fizeram nas traduções? Isso aqui, ó, é Adonai para o judeu, não é? Adonai é o quê? Senhor. Na verdade é meu Senhor. Mas traduz Adonai como Senhor. Então
Então as Bíblias atrás, para não pôr o tetragrama, o que elas colocaram? Senhor. Mas na verdade lá está o nome do Eterno. Então lá, o Então, na verdade, Adonai é o meu pastor. O Yud Rei Vav Rei é o meu pastor. É isso que estaria. Qual que é o nome que os judeus não falam assim, então? O tetragrama, não tem nem como pronunciar. Aí, para não nem tentar fazer isso aqui, isso aqui é uma forma, né? Mas aquilo ali não seria Yahvé? Não. Ah, Isso aqui tá. não tem vogal. Pra mim, eles tinham tipo, traduzido como Yahvé. Não, Então Yahvé é outro nome. Depois eu explico para vocês por que chegou nesses. Aí vai chegar Jeová, Yahvé, Yovi. Talvez você seja Rua. Yahuwah. Yahushua. No inglês também, quando ele escreve Deus, ele escreve G apóstrofo D. Eles não põem o O. Por que eles também criaram esse cuidado? Porque no hebraico é muito comum você... O hebraico, na verdade, como é que você escreve? de trás pra frente. Aí você tem, você trata isso aqui, né? Dessa forma, e se você vira? Vira, né? Aí uma razão, exatamente. Então o que fizeram? É muito comum usar Lorde para o Eterno também. Mas o Lorde lá eles usam na igreja católica, tá? Tem isso não é no hebraico, não. É judaico, não. Ok? Aí faz isso aqui, ó. Como a gente faz no português, né? Bom, vamos caminhar mais. Gente, Rabino Shaul, então, converteu? Não. Não. Então não esquece isso. Vamos ver o que vai falar dele agora. Vai anotando aí, por favor. Quer que ler, Rabino? 22:3 de Atos. Vamos começar agora falando desse moço e vamos ver uma caminhada dele aí. Quanto a mim, sou Yehudi, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a mente da Torá de nossos pais. Gente, zeloso de Elohim, como todos vós hoje sois. 22:3 de Atos. Gente, o homem converte no capítulo 9, e nós estamos aonde agora? Lendo no texto? 22. Quantos anos, mais ou menos, você acha que pode ter passado aí? Uns 10. Muito. 14, ele ficou só estudando. 30 anos. 14, só estudando. Vamos chutar. Uns 20. Não, vamos chutar uns 20 anos. Presta atenção, ele converte no 9. 20 anos depois, ele está escrevendo, ele está nessa parte aí, e aí ele expressa assim: eu sou. Eu sou. Ele não diz eu era, ou eu fui. Eu era judeu, agora eu sou cristão. Tem isso aí não. Eu era judeu, mas eu converti. Tem isso aí? Não. Eu sou judeu. Começa assim. Aí continua. O que mais que eu sou? Nascido em Tarso da Cilícia. Nascido em Tarso. Depois eu vou falar dessa cidade para você. Nessa folhinha eu já pus, acho que um pouquinho aí sobre isso, mas depois eu entro em detalhe. Tarso da Cilícia, ok? O que mais? Criado aos pés de Gamaliel. Criado aos pés do neto de Hilel, Gamliel. Instruído na Torá. Instruído na Torá. E agora vem um problema. Zeloso de Elohim. Agora que estreitou. O que eu sou? Zeloso. Era tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Ele não diz assim. Pega o texto. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Zeloso. Eu não era zeloso e converti. Eu sou zeloso. E a pergunta é, igual a? Qualquer um de vocês. Como todos vocês são. Não é isso que ele está dizendo? Agora ele não converteu? E agora? No 4 ele fala assim, persegui até a morte dos seguidores deste caminho. Primeiro, se ele já lia a Torá, já era um estudioso da Torá, ele vai converter o quê? Já era judeu. Vamos caminhar que vai ter mais coisa.
Vai para o 6 do 23. Agora vamos ver o seguinte. Então aqui, querido, vai escrevendo isso aí, ó. Então, primeira coisa, nascimento dele e a sua fé. Nascimento e fé. Seu nascimento e a sua fé. É esse texto, 22:3. 3 ou 3? 23:6 agora. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, brandou no sinédrio: irmãos, sou fariseu. Para. Primeira pergunta é a seguinte: onde é que está? Sinédrio. No sinédrio, quem domina o sinédrio? Quem está no sinédrio? O que está dito no texto? Uma parte de saduceus, outra parte de fariseus. Confere? Aí ele vira e fala para eles assim: varões, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui. Me responda com toda sinceridade. Um tempo atrás você era lá a coroinha do pai. Aí você chega lá, né, os fiéis estão lá reunidos, você saiu de lá. Aí você chega para ele e fala assim: irmãos, muito bom estar com vocês aqui hoje. Você faz isso? Não. Agora, como é que o homem converte no 9? No 22, ele está no sinédrio, cheio de judeu, fariseu e saduceu. Chega para ele e fala: varões, irmãos. Tá na sua Bíblia, está dizendo, né? Aí o que vai continuar dizendo? Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Pronto, para um pouquinho. Eu sou fariseu. Ai, peraí, gente, mas vamos converter ou não? 23:6. Sim ou não? Sim. Como é que ele converte e continua sendo fariseu? Fariseu crente. Por isso que tem na igreja hoje, né? Fariseus. Pastor, um livro, hein? Mas lá em Filipenses ele fala todas as qualidades dele também. Sim, não, vamos chegar lá. Pergunto para vocês: o que ele está dizendo? Que converteu, gente? Não. Então aquele título que deram lá na sua Bíblia, né, você já viu que tem lá vai caindo por terra. Daqui a pouco nós vamos estar enterrando ele também. Mas o que você está observando? O homem mudou alguma coisa na sua vida? Na sua fé? Outra coisa que ele acrescentou. Na fé não, mudou na atitude. Única coisa, vai ter atitudes novas agora, né? Estava seguindo uma linha de pensamento, mudou a linha de pensamento. Ok. Agora a pergunta: o homem mudou, converteu, agora é cristão? Outra coisa que ele acrescentou Yeshua na vida dele. Vamos continuar aí pra gente ir. Até uns minutinhos. Muito bem. Vamos lá para Romanos 3:30. Aqui, ó. Base da fé desse homem. Base da fé dele. Qual que é a base da fé de Rabino Shaul? Romanos o quê? 3:30. 3:30? Ah, tá. 3:30 e 31. Pode ler os dois. Outro irmão, ó. Romanos 3:30 e 31. Outro irmão vai ler Atos 24:14. E mais um texto, já vou pôr aqui pra gente parar por aqui hoje. 20 e 31? 2:20. É porque, como eu estou no Romanos 3:30 e 31. Porque como vocês reconhecem Deus, é um só. Por isso, consideraremos justos os circuncisos, como base na confiança, e os incircuncisos com base na mesma confiança. Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa confiança. De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá. Como é que é a fé do homem? A fé dele. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte: vocês bem sabem que Deus é um. Uai, Deus não é 2, 3, não? Ele está dizendo que Deus é um? Primeiro, Deus é um. O gentio vai chegar
Através da... Aí está a confiança na judaica. Na outra, acho que está a fé, né? O gentio se aproxima pela fé. Ah, não, aqui está emuná. Emuná. Ok, emuná em hebraico é fé. Pergunto, gentio vai aproximar pela fé. Fé em quê? Fé em quê? Fé monoteísta. Fé monoteísta. Muito bem. Ele vai confirmar, sustentar o quê? Uma fé monoteísta, de um Deus só. E que Yeshua é o quê? Nós já acabamos de ver isso aí para cá. Que Yeshua é o Senhor. Yeshua comprou, não é isso? Como dono, comprou com seu sangue. Ele é Senhor. Mas ele tem também, ele mesmo tem um sobre ele. Vamos lá, nós vamos ver outro texto, agora não vai ser não, mas depois. Tem um texto que diz assim, porque o cabeça de Yeshua é Deus. E Yeshua é o cabeça dos varões. E o varão é o cabeça da... Não é isso? Quem que é o cabeça de Yeshua? Deus. Está na Bíblia. E ele mesmo vai falar. Não preocupe não. E aí ele continua dizendo, peraí, então por causa da fé a gente anula a Torá? O que ele fala? De modo confirmamos ela. Antes a... De maneira nenhuma confirmamos a Torá. Então Torá, meu amado, a Torá foi feita para você através da emuná, ou fé, ou fidelidade na outra versão. Você tem que fazer o que com a Torá? Confirmar e confiar. Agora tem um problema. Depois nós vamos chegar nesse texto, está lá em Gálatas, que tem uma baguncinha lá, mas lá em Deuteronômio 27, acho que 27 ou 28, não me fala não. Está escrito assim, maldito todo aquele que não confirmar todas as palavras desta lei. É 27, Deus. Não, 27, o último versículo. 27 é a maldição de Apocalipse. Tem que ter a passagem de malditos. Lembra? Anulamos a Torá pela fé? Não. Antes? Então sua fé tem que estar onde? Fundamentada na Torá. Tira a Torá. Acabou a fé. Ah, mas e Jesus? Jesus não existe a Torá. Se você tirar a Torá, acabou ele também. Ele é a Torá. Ele é a própria Torá. Ele é a palavra do Pai? Como é que vai ficar agora? Vamos. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita... Para um pouquinho. Lá naquele texto que a gente leu lá atrás, ele está falando assim, eu andei perseguindo lá atrás, eu estava perseguindo esse caminho. Ele falou lá naquele texto que a gente leu lá atrás. Lá atrás eu estava perseguindo esse caminho. Agora olha o que ele fala aqui. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Para um pouquinho. Olhe bem. Agora, eu estava servindo a Deus na seita dos... Que no caso é partido. Lá atrás, que é um partido. Na seita, lá atrás eu estava servindo a Deus em qual partido? Fariseu. Dos fariseus, né? Que é Lá do templo. Deixei de ser fariseu. A palavra fariseu, querido, quer dizer separado, perushim, separado. Deixei de ser um separado? Não. Não deixei não. Mas na seita deles, eu servi a Deus nessa seita. Agora, eu estou servindo a Deus na seita que chamam de caminho. Aqui diz escola, né? Aí, ó, tem até uma versão alternativa. Crendo que tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Crendo. Tudo. Tem um detalhe. Crendo. Tudo. Em tudo. Em tudo. Crendo em tudo. Conforme a lei. Em tudo que está na... Está conforme a lei. E nos... profetas. E nos profetas. Aí está na minha. Pergunto para você, como é que o homem
mudou, aceitou o Messias. Aí o crente hoje aceita o Messias, o negócio dele é Novo Testamento, não é? Agora é Novo Testamento. Cadê a fé do Paulo aí no Novo Testamento? Então, Rabi, nessa seita aí não vai ser um termo pejorativo, então, não? Hoje é. Foi acrescentado também. Não, mas no texto lá, não. Seita é partido. Ô, Rabinho, por que ele fala que na frente? Não, pois é. Aí, nesse texto, né? É porque aí ele está querendo falar nos do caminho. Mas o que é os do caminho? Não existia cristão na época. Não. Era os do caminho. Não, eles eram chamados de nazarenos. Os do caminho. E isso era uma seita, ou era um partido. Tá? Partido. Só pega assim. O que é seita na Bíblia? Partido. O que é isso aqui na frente que ele fala? Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Ele recolhia a oferta das guerrilhas que estavam fora e trazia para Jerusalém. Tudo bem? Gente, o homem, a base da fé do homem é o quê? E agora pergunta, como é que esse homem converteu? Aí o cristão hoje converte, né? O que ensinam para ele? Sua fé é o quê? Não, Paulo vai Sua fé é o quê? Onde é que está a sua fé? Novo Testamento. Sim ou não? Esquece esse negócio de Velho Testamento. Esquece esse negócio. Novo Testamento não existe mais, né, velho? Eu conheci um camarada que falou assim, ó, eu mandei arrancar da igreja aqui todo o Antigo Testamento, aqui nós só servimos o Novo. Eu perguntei para ele assim, mas peraí, o alicerce do Novo está onde, ô cabeção? Você ficou maluco da cabeça? Tirou, arrancou literalmente. Pega Efésios agora pra gente fechar. Efésios. Perdão. Mas ele falou. Efésios. Eu já peguei aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha lá, gente. O que é essa fé de Shaul? Ela é uma fé que tem fundamento aonde? Fundamentado na... Irmã, repete, por favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Deixa eu fazer uma pergunta. Os apóstolos eram o quê? Os apóstolos eram o quê? Meu Deus. Não eram cristãos, não? Não, tadinho. Não converteram. A fé dos apóstolos era baseada em quê? Olha o que eu estou falando aqui, ó. O fundamento. Está dizendo que a fé ela está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Torá, qual é o profeta que escreveu? Moshe. Os outros, cada um, né? Cada um tem o seu livro. Os profetas. Apóstolos e... Ele está falando a mesma coisa, então, porque se eles estão ligados, eles têm que estar... Sim, eles vão estar, exato. Vão estar falando a mesma linguagem, né? Tem linguagem nova, né? Amém? Amém. Agora tem um detalhe, só para concluir, que eu tenho só um minutinho. Aí ele diz assim, do qual o Messias é... Pedra principal. Agora vamos pegar isso aí só para concluir. Isso aqui vai ser bom para você. Tendo o Messias como pedra, aí está a pedra angular. Pedra que tem um ângulo. Ou chamado de pedra de esquina. Pedra de esquina, pedra principal. Pedra. Por que chamada de pedra principal? Primeira pergunta. A construção é feita em cima dessa pedra? Sim. Não. A construção tem um feito lá e você acabou de fazer o alicerce, né? Não, nem passa aqui não, desculpa. Aqui está o alicerce, ok? Yeshua é alicerce? Não. Ele é o que aí no texto? Pedra de... O que é
é essa pedra de esquina? Vamos fazer a casa agora. Vamos imaginar que a casa está aqui. Já fiz o alicerce. Aqui está o alicerce. Tem os quartos aí dentro. Só uma outra pedra de esquina por aqui. E agora, levantar a... Imagina isso aqui deitado. Aí estou levantando as paredes, ó. Seria referência, então? Exatamente, ó. Pronto. Levantei essa parede, tira a pedra de esquina, fecho a construção. Vou fazer a próxima. Aí nós vamos fazendo, né? 1, 2, 3. Não é assim que vai fazer? A pedra de amarração que eles falam, no tijolo que fala de esquina de amarração. Mas só que tem um detalhe. Na construção da Bíblia, a pedra de esquina era para fazer essa referência. Você fez a referência, tira ela. Hoje eles fazem o contrário. Eles põem, por exemplo, um tijolo para cá, né? Vamos imaginar aqui. Um tijolo para cá, aí vem com outro em cima e amarra, né? Hoje vai fazendo isso. Mas o que o pedreiro já fez? A base. Ele fez a base, mas a base ele fez de que forma? Ponto de referência para essa parede. Ele já fez o alicerce. O alicerce que ele fez, como é que ele fez ele? Ele usou qual ferramenta? Esquadro. Esquadro. Por que o esquadro? Para ele esquadrejar os cantos. E aí ele vai subir. Para não ficar torta a parede. Para não na hora de sempre fazer. na mesma inclinação, na mesma. Pedra angular, pedra de ângulo. Aqui ficou, parece que ficou certinha a construção. O que acontece na hora que vai pôr, por exemplo, cerâmica? Que tem uma casa fora de esquadro. Aí dá pedaço de cerâmica, aí é aquelas paredes que você começa, o trem tá assim. Aí quando chega lá na frente, pedaço de cerâmica para aqui, pedaço para lá. Então o que o pedreiro faz hoje? O alicerce esquadrejado. Pronto. Esquadrejou, aí ele começa a construir, subir nas paredes. E aí ele vai amarrando os tijolos, né? Os cantos para amarrar a parede e tal. Mas na construção bíblica, a construção, ela era feita, a pedra de esquina era para isso aqui. Então ele foi lá, esquadrejou, levantou a fieira, ok? Vem aqui dar acabamento. Próxima fieira, o que ele vai pôr em cima? Pedra de esquina. Para dar direção às outras pedras que vão vir. Qual outra ferramenta que ele vai usar aqui? Para não sair torto. Né? Que hoje você já conhece, aquele negocinho assim, né? Tem uma cordinha aqui no meio, aqui embaixo tem o sujeitinho, né? É só, né? Aí põe aqui em cima e vai aprumando a parede. Ok? O que é a pedra de esquina? Não se faz construção em cima da pedra de esquina. Construção em cima do alicerce. Amém? Aí está dizendo, ou seja, aquela fé, o fundamento dela é o quê? Não, vai fé, a fé, profetas, não é isso? Apóstolos, profetas, então, e Yeshua, na construção? Não. Pedra angular, né? Tem outra versão que diz a pedra principal de esquina que os edificadores rejeitaram, né? Aí veio a ser a pedra de esquina e tá. E aí depois fala até da construção, né? Toda. Amém? Bem ajustada, cresce. Pergunta. Essa construção aqui, de quem que ela é? Hein? A construção de quem é? Do Eterno. Essa é a construção de Deus. Yeshua lá. Arquiteto do universo. O que Yeshua é nessa construção? Pedra. Aí tem um outro texto que diz que nós vamos ser esses tijolos aqui, ó. Que vamos junto com Yeshua formar uma construção. O 22 já responde. Sabia? Igreja é um edifício. Sim, bom. Eu queria saber por que as igrejas pregam tanto mal. Na verdade, pega Paulo, traduções erradas, para sustentar algo que eles querem ensinar. Né? Nós vamos ver aí mais para frente
corrigindo algumas coisas que aí nós vamos ver. Porque tem coisas que Paulo fala que eles não pegam. Por exemplo, ele fala da Torá. Ele fala o seguinte: a lei é santa, justa e boa. Você não ouve o povo pregar isso. Eu pesquisei uns negócios sobre isso aí, que é irmã favorita. Na verdade, os protestantes aí, no caso aí, eles ficaram enciumados. Porque dentro do catolicismo prega-se muito Pedro. Pedro é o substituto, aquela coisa toda, aí ficaram com ciúmes. Não, já que eles têm Pedro, nós vamos pegar Paulo. E agora o nosso lema aqui é Paulo. Não, é sério. Verdade. Aí assim. Vamos só de Pedro, só de Apolo. Não, foi porque essa brigaiada que tiver lá, né? Falou, não, peraí. Como que Pedro pode ser substituto do Filho de Deus, rapaz? De jeito nenhum, é. Então Paulo é da igreja. Paulo é o teólogo da igreja. Aí tomaram esse aí tudo. Amém? Você ia ler o... sim, o 22 aqui, né? 22. O 2, né? É 2, 22. No qual também vós, juntamente os edificados para a morada de Elohim em rua, em espírito. Da mesma forma, vós são edificados. Ok? Tem um outro texto que vai falar que nós, juntamente, nos tornamos o edifício do Deus vivo. Amém? Agora a pergunta: Yeshua, a pedra de esquina, é a nossa referência na construção. Então, precisamos dele. Mas essa construção, quem que é o dono dela? Deus. Tá vendo como é que a coisa vai funcionando? O que a Bíblia vai dizendo para nós? Esse é o Evangelho? Vamos conver. Vamos caminhar? Vamos orar. Vamos tomar café. Tem café lavado.